Leão. Olá, boa noite para quem está assistindo esse workshop aqui ao vivo. Bom dia ou boa tarde, se você estiver assistindo a gente em algum outro horário, né? Só lembrando, a gente está gravando isso aqui ao vivo na sexta-feira. Se você estiver assistindo em algum outro momento, seja muito bem-vindo também. Meu nome é Tanguy Bagdadi, eu sou professor de Política Internacional e coordenador científico e acadêmico do curso CLIO, de Carreiras Diplomáticas aqui do Damásio. E eu estou aqui hoje, né, numa oportunidade para a gente discutir um pouco o que é exatamente essa carreira. E eu estou aqui com dois convidados ilustres, né, que são o professor Ricardo Vitalino, o professor Ricardo Macau, e o professor que não estava na arte para não nos ofuscar, né, Macau? Porque, então, assim, na arte estava somente eu e o Macau. O outro professor, ele era ilustre demais para aparecer na arte, portanto, ele ficou como surpresa, que é o professor Fernando Intratice. O professor Macau é professor de Direito e o professor Fernando Intratice é o nosso professor de Redação. E o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre o que é a carreira diplomática, uma carreira que mexe muito com, né, o imaginário das pessoas. Eu costumo dizer muito que você sabe que a carreira diplomática ela chama a atenção das pessoas porque garçom no Rio, né, quando quer te agradar, te chama de chefe, capitão e diplomata, né? Chama de diplomata, isso significa que é uma carreira muito conceituada e isso para o lado bom e para o lado ruim, né? Para o lado bom, pelo fato de que é muito respeitado, então existe uma deferência muito grande com relação a quem faz a carreira diplomática, a quem é um diplomata, mas, por outro lado, isso também gera, às vezes, um certo distanciamento, né? uma certa mitificação da carreira diplomática, não sem razão, né? A gente vai discutir isso aqui. Eu também quero falar um pouquinho com vocês, né, junto com os nossos convidados, sobre o concurso, né? O que é o concurso para a carreira diplomática, quais são os desafios que essa carreira estabelece, e se você quiser começar a estudar, que eu seria muito bem-vindo, como fazer essa preparação, né? Quais são as etapas dessa preparação, quais são os desafios que são colocados e quais são as dicas, né, para você conseguir passar daquela fase de tentar encontrar exatamente qual é o caminho. Isso tudo a gente vai discutir aqui. E aí, a primeira discussão que eu queria fazer, né, antes de você pensar na prova, enfim, na preparação, é o que é exatamente a carreira. E, para isso, eu vou passar a palavra para o Fernando, né, para ele dar um pouquinho da visão dele acerca do que é exatamente a carreira diplomática, quais são os atrativos, enfim. O que você considera que seriam elementos fundamentais para se saber sobre a carreira diplomática, Fernando? Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo que está assistindo agora ao vivo, né? Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está assistindo a versão gravada desse vídeo. Como o Tanguy disse, meu nome é Fernando Intratice, eu sou responsável aqui pela segunda fase do concurso. A gente já vai entrar nisso, né? Primeiro a gente vai falar sobre a carreira. Na segunda fase do concurso, que é uma prova de português e de inglês, eu dou aula para a prova de português. E, enfim, a carreira do diplomata, ele basicamente vai ser o representante do Brasil no mundo. Você vai ou consularmente ou, né, diplomaticamente trabalhar para o Brasil. Inclusive o professor de Direito aqui, né, pode até inclusive aclarar para a gente a diferença entre você ser um representante consular e um representante diplomático do país. Mas é uma carreira que é, enfim, né, ao mesmo tempo muito burocrática e muito estimulante, porque você, né, não só vai trabalhar burocraticamente para o país, mas você também vai trabalhar pela política externa do Brasil, né? É uma carreira que, enfim, os concursos são anuais. Talvez, não sei se eu estou sendo muito ousado aqui na afirmação, mas talvez o único concurso do Brasil que acontece todo ano, né, desde 1945. A gente não tem um ano em que não tenha ocorrido um concurso, né, para a diplomacia. É uma carreira muito forte dentro, né, do Executivo Federal. E justamente por isso com um concurso que, né, é muito difícil, um concurso que, né, precisa de um estudo muito pesado para que você consiga de maneira eficiente lograr a aprovação. Macau, você quer diferenciar o diplomata do cônsul? Posso falar já sobre isso. Aliás, não me dê um microfone que eu sou ansioso e não entrego nunca mais. Gente, boa noite a todos. É um prazer muito grande poder falar aqui em nome do curso CLIO, em nome da Mais Educacional.
seguindo aí o protocolo dessas pessoas que são muito educadas. Eu nunca tinha feito isso, mas vou adotar em todas as aulas. Boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste online, ou usando o jargão da moda agora, né? A gente pode resumir tudo: bom dia Brasil, boa tarde Itália, estão falando agora sempre. Então, sejam bem-vindos ao nosso workshop. Falar de carreira diplomática, na verdade, eu vou aproveitar aqui e vou falar não só sobre os aspectos jurídicos internacionais, mas também jurídicos internos, né? O diplomata, antes de tudo, é um servidor público federal. E é um servidor público federal regido pelo Estatuto do Servidor Público Federal, portanto, ele vai ter o regime previdenciário próprio da União, ele vai ter os benefícios, gratificações, licenças que os servidores federais têm, mas ele vai ter também uma coisa que não é jurídica, mas que em Brasília é muito notório, que é ser considerado os altos servidores da União. Existe um respeito muito grande na esplanada dos ministérios em relação aos diplomatas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2013 em um dos ministérios lá, e era engraçado quando eu me apresentava: eu trabalho em tal ministério. Aí eu aprendi que, na verdade, o ideal não era falar que eu trabalho em tal ministério, eu trabalho em tal ministério e eu dou aula de formação para os diplomatas. Então você é uma pessoa boa. Era sempre assim. Então, por quê? Porque quem passa nesse concurso é extremamente habilitado a exercer diferentes atividades. A própria seleção mostra isso. Pode ser formado em qualquer área do ensino superior, ou ainda hoje equivalente, que é o tecnólogo. O diplomata é alguém que tem uma destreza muito grande para transitar em diferentes caminhos da administração pública federal. Então, ele vai atuar em Brasília, cuidando de questões administrativas, como orçamento, remoção, depois vai acompanhar projeto de lei junto ao Congresso Nacional, acompanhar a tramitação de tratados internacionais, isso tudo trabalhando em Brasília, no Ministério. Vai também poder atuar como responsável pelo cerimonial, ou ainda por receber chefe de Estado. Então, isso prova, isso evidencia a importância de se ter diferentes áreas de formação como pré-requisito para ingresso nessa carreira. Basta ter nível superior, não importa a área, e estar habilitado a ser diplomata. Mas, depois de ser admitido, de passar pelo curso de formação, junto ao Instituto Rio Branco, e trabalhar lá em Brasília, o diplomata pode ser lotado, tanto em uma embaixada perante um outro Estado soberano, ou uma missão especial, chamados escritórios em organizações internacionais. Quem trabalha no plano internacional, fora do Brasil, em embaixadas, ou nos escritórios junto às organizações internacionais, representa politicamente o Brasil. Ou seja, é o Estado brasileiro encarnado lá fora. O chefe, de fato, é o embaixador, mas vai atuar em atividades de suporte do embaixador, e vai poder responder perante o outro Estado soberano ao qual está acreditado, ou perante a organização internacional, em nome do Brasil. Portanto, é uma atribuição muito, muito importante, não no sentido apenas de prestígio do servidor, mas para trazer desenvolvimento para o nosso país, a pessoa responsável por ser a voz do Brasil junto a instâncias internacionais. Ou pode ser lotado também nas repartições consulares. E aí quem trabalha em repartições consulares, porque a carreira hoje é uma só e pode tanto servir para as relações diplomáticas quanto servir para as relações consulares, presta auxílio aos brasileiros no exterior. Brasileiros que precisam de documento, precisam de registrar hoje uma questão sobre o nascimento, casamento, embora nós tenhamos uma mudança recente no direito internacional privado, mas isso não exclui a atuação das repartições consulares ainda em matérias de registros, em alguns casos. Pode também, o que eu acho muito nobre, prestar ajuda a brasileiros em situações de vulnerabilidade, junto a presídios, hospitais, ou, inclusive, em situações mais tristes, como é o caso da morte de um brasileiro no exterior, comunicar a família, cuidar do traslado do corpo. Portanto, fazer a diferença mesmo em nome do nosso país. Aproveitando aqui que o Tanguy, eu já falei demais, né? Mas eu vou falar mais ainda, porque vocês têm que me cortar, viu, gente? O Tanguy falou dos garçons, eu gosto muito de viajar, né? Para fora, e sempre encontrar os ex-alunos, que eu sou pobre, eu peço mesmo para ficar na casa deles. E às vezes eu levo minha mãe é uma pessoa muito simples, ela não entende a diferença. Para lá todo mundo é embaixador. E eu já falei, não, mãe, fulano não é embaixador, ele é segundo secretário, mas não trabalha como embaixador, está junto, então vai virar embaixador também. Isso mostra aí o prestígio, né, que o servidor do Itamaraty tem, porque tem a oportunidade, no primeiro posto,
de trabalhar diretamente com altos funcionários da administração pública federal. Em algumas missões diplomáticas são 2, 3 servidores de carreira, mais o contratados locais e o embaixador. E aí vai cuidar de assuntos muito sensíveis. Portanto, é uma carreira que te permite não só atuar com satisfação pessoal, mas lograr uma realização profissional rapidamente. Diferente de outras carreiras públicas, você precisa, às vezes, de 10, 15 anos para ocupar cargos com poder decisório e que a tua atuação faça diferença junto ao serviço público brasileiro. Basicamente isso. Tem uma coisa que eu acho importante que você falou, Macau, que quando a gente fala sobre a carreira diplomática, as pessoas, né, como a gente falou, idealizam muito. Eu acho que talvez uma causa disso seja o fato de que o Brasil é um país tradicionalmente muito fechado, muito distante do resto do mundo, né? Então, qualquer coisa que lide com temas internacionais automaticamente é visto como algo superior, mais importante, mais refinado. Eu percebi isso quando, né, o Fernando deve ter tido uma experiência parecida. Quando eu entrei para fazer relações internacionais, automaticamente as pessoas falam assim: nossa, você faz relações, caramba! Assim, automaticamente, né, como você lida com temas internacionais, isso se torna algo superior. Mas é importante que se diga também, e esse é um ponto fundamental, que o diplomata é um funcionário público. E como funcionário público, ele tem uma rotina de funcionário público também. Ele tem uma parte extremamente burocrática. Então, as pessoas acham, né, que o diplomata ele vive tomando, né, champanhe, drinks e comendo Ferrero Rocher, em coquetéis ao redor do mundo. E não é bem assim. Você tem toda uma parte burocrática mesmo. Quando a gente fala sobre esse concurso para admissão à carreira diplomática, só tem uma porta de entrada. Tem outros países que você pode já fazer um concurso para uma instância superior, né, para outros cargos. No Brasil, você só pode entrar para se tornar terceiro secretário, que é a porta de entrada. Todo mundo entra como terceiro secretário. Isso é uma ordem quase militar, né? Assim, todo mundo entra pela mesma carreira, né, pela mesma porta, e todo mundo evolui de maneira similar. Então, você entra como terceiro secretário, vira segundo secretário, passa para primeiro secretário, conselheiro, né, uma etapa intermediária, depois ministro de segunda classe e ministro de primeira classe. O ministro de primeira classe é um embaixador. Assim, ele é colocado como embaixador. E uma parte, né, que é importante para a gente entender o que é a carreira diplomática, que é exatamente essa mescla, né, da qual o Macau falou, entre uma parte burocrática, que é cuidar do cotidiano do Itamaraty. Então, quando o terceiro secretário entra lá, ele vai começar estudando, mas depois ele vai assumir alguma função que pode ser uma função extremamente burocrática, pode ser uma função administrativa, pode ser uma função voltada, por exemplo, para recepção, né, de autoridades estrangeiras, né? Esqueci o nome disso, cerimonial, né? O cerimonial, pode ser um deep league, né? O diplomata de ligação, enfim. E assim como cuidar de regiões, por exemplo, né? Então, você tem um grupo de diplomatas que é responsável por avaliar constantemente, por monitorar a situação da África, né, com relação ao Brasil. E você tem uma outra face muito interessante também, talvez seja mais interessante, a mais atraente, que é exatamente quando você consegue entrar num chamado edital de remoção, né, que é você ir para o exterior. E aí, esse ponto é muito legal porque eu costumo dizer que era como se fosse um espoleto da sua carreira, né? Você molda a carreira da maneira que você quiser. Para onde você tem interesse de, eu falo russo, eu tenho interesse na América Latina, o que eu gosto mesmo é de Portugal. Você pode montar a carreira da maneira que você quiser. Sobre isso, eu queria que o Fernando falasse um pouco, né, sobre essa possibilidade que você tem de encaixar diferentes perfis na carreira, né? A carreira, muito embora todo mundo entre junto e todo mundo mais ou menos evolui conjuntamente, você tem a possibilidade de moldar a carreira da maneira que você acha melhor. Sim, e é muito interessante porque é evidente que tem vários concursos aqui no Brasil em que você tem, né, um curso de formação que ocorre antes de você, de fato, exercer a sua função, mas normalmente esses cursos de formação eles são muito mais simples do que o que ocorre na diplomacia, né? Na diplomacia você vai ter a entrada, né, a sua entrada como diplomata vai ser direto no Instituto Rio Branco, que é a escola diplomática brasileira, né? O local no qual essas pessoas que acabaram de entrar no concurso elas vão aprender o que o Ministério considera, né, crucial para que eles possam exercer a função, as funções diplomáticas, as funções consulares e as funções administrativas, né, tanto no Brasil quanto no mundo. E é muito interessante porque a partir do momento em que você termina esse curso, né, passado algum ponto ali, pouco tempo depois que você termina esse curso, você já pode, né, entrar nos chamados editais de remoção, né, que o Tanguy acabou de mencionar, e
enfim, decidir para qual lugar, né, do mundo, para qual tema você quer focar o seu estudo. Você vai ter, então, diplomatas formados em economia que vão trabalhar com temas econômicos em órgãos né, como o BRICS, ou mesmo aqui dentro do Brasil, fazendo acordos, né, comerciais. Você vai ter pessoas ligadas à cultura, trabalhando com adidos culturais, funcionando, né, na área de promoção cultural do Brasil nos países nos quais eles estão lotados. E, enfim, isso só para ficar em alguns exemplos. Você tem uma série de outras áreas, né, que vão ser fruto, né, que vão ser o melhor objeto, né, do trabalho de uma embaixada e de uma repartição consular, e o diplomata tem essa liberdade, né? Os funcionários do Ministério de Relações Exteriores, eles têm essa liberdade de selecionar para onde que eles vão. Essa liberdade, inclusive, é uma das coisas que atrai muita gente para esse serviço. Você vai ter o trabalho burocrático, é evidente, é inescapável, você nunca vai entrar em um serviço público, né? Não é só no Brasil ou no mundo, o serviço público vai envolver a burocracia, vai envolver, né, a subordinação do seu trabalho às regras da administração pública, isso é absolutamente inescapável. Mas, para além disso, né, dentro das tuas respectivas áreas, você vai ter algum grau de liberdade que talvez poucas outras posições públicas no Brasil, poucas delas desfrutam de tanta liberdade tão rapidamente. Depois, é evidente que você tem algumas limitações, né? Você não vai sair do seu curso no seu primeiro 1 ano e meio de diplomacia, 2 anos de diplomacia e representar o Brasil em um grande posto. Você tem limitações, né? Os postos no Brasil são divididos em A, B, C e D, né? Dependendo aí do grau de periculosidade, do grau de desenvolvimento dos países, da importância do país, né, para as relações internacionais brasileiras. Mas é evidente que você tem essas limitações, você não vai sair exatamente do seu curso direto para um posto, né, de classe A, mas, apesar das limitações, né, a liberdade é grande. Você pode escolher, por exemplo, ficar mais alguns anos no Ministério aqui no Brasil, né, trabalhar lá em Brasília e depois já ser removido para um posto B, para um posto A, né, para alguns países, enfim, desses grupos. Você pode ir direto para países de classe C ou classe D. A escolha fica muito na mão dos diplomatas. Isso trabalha, né, isso envolve também ali os contatos que você faz, as pessoas que você vai conhecer e as pessoas que já trabalham nas áreas nas quais você tem interesse, né? Então, é uma carreira que, ao mesmo tempo, tem as limitações burocráticas, mas tem muita liberdade. Então, enfim, acho que é essa parte mais interessante, né, dessa liberdade. Não sei se o Macau tem alguma coisa para... Não, eu vou dar uma visão bastante administrativista e burocrática, né, que trabalha com direito interno, né, e o edital traz um pouco de tudo em direito interno, inclusive administrativo. O que eu percebo, e é uma vantagem dessa carreira, é que, geralmente, os órgãos públicos brasileiros, da União em específico, são órgãos com um número muito grande de servidores. Então, por exemplo, você vai, imagina só, uma universidade federal, que é uma autarquia da União, ou ainda, sei lá, você tem lá a Polícia Federal, que você tem milhares de delegados. Agora, na carreira diplomática, quando você assume um posto no exterior, e você escolhe dentro de uma lógica própria de classificação no concurso, de ingresso, classificação no curso de formação, o posto no qual pretende servir, você vai atuar num órgão muito enxuto, com um número pequeno de servidores. E quanto menor o número de instância administrativa dentro de um órgão, a embaixada realmente é um órgão muito enxuto, maior a possibilidade de atuação. Só para dar um dado, Macau, só para ilustrar, o Brasil tem hoje cerca de 1.500 diplomatas. Quando a gente fala 1.500 diplomatas, a gente está falando sobre 1.500 servidores que administram todo o Itamaraty aqui dentro do Brasil, né, em Brasília, e fazem rodar a estrutura diplomática brasileira no mundo, que é uma das maiores do mundo, né? Poucos países, claro, aí tem as potências, né? Estados Unidos, França, Reino Unido e tal, mas, tirando isso, é um dos países periféricos, por exemplo, com a maior capilaridade diplomática no mundo. Não, e sem dúvida nenhuma, além desse fato de ter uma possibilidade muito grande de mobilidade em vários continentes, países, mas existe uma liberdade decisória muito grande, né? Porque quanto maior o número de instâncias administrativas, maior é o engessamento. Não é que não exista, exista sim, mas a liberdade de atuação é considerável. Por isso que o Itamaraty tem a preocupação em formar muito bem seus diplomatas durante o curso de formação de 1 ano e meio, já que alguém que é um servidor público vai desempenhar atribuições muito relevantes e distante do próprio ministério e, portanto, alguém que tem que estar em sintonia com a política externa brasileira.
E uma coisa que a gente veio falando aqui várias vezes, né, a gente falou algumas vezes sobre o Instituto Rio Branco. Eu acho que é importante a gente dizer o que é um Instituto Rio Branco, né? Qual é exatamente a lógica do Instituto Rio Branco. A ideia é, o diplomata, quando a pessoa resolve que quer ser diplomata, ela vai estudar bastante, ela vai se preparar, ela vai, né, ralar, como todo concurso público, aliás. Isso é importante se diga. Existe muita coisa de, tal concurso é muito difícil, tal concurso é mais fácil e tal. De uma forma geral, concursos de alto nível são todos bastante difíceis. Você tem que se esforçar e você consegue passar. E esse é um ponto fundamental. O acesso à carreira diplomática até alguns anos atrás, né, talvez até 20 anos atrás, era realmente extremamente elitista, era difícil o acesso, você tinha algumas etapas meio estapafúrdia, né, com prova oral. Né? Prova oral não tem isenção nenhuma, você tem uma subjetividade absoluta. Isso acabou, não tem mais, então o concurso hoje, de fato, ele permite ele traz uma certa meritocracia, né? Quem consegue se esforçar, enfim, em condições mais ou menos parecidas, tem condições de passar. E assim que essa pessoa passa, ela vai para Brasília e ela vai passar pelo menos 2 anos em Brasília fazendo o curso de formação no Instituto Rio Branco. Ao longo de 1 ano e meio, basicamente, estudos. Né? Depois, nos últimos 6 meses, essa pessoa já começa a estagiar, já começa a trabalhar em alguma área do Itamaraty. E essa etapa é fundamental não apenas como uma etapa de aprendizado. A parte teórica, grande parte daquilo que vai ser ensinado no Itamaraty, a pessoa já aprendeu na preparação para a prova. Né? A preparação para a prova ela te exige tanto que você já aprendeu aquelas coisas. Mas questões relacionadas, por exemplo, à estrutura de funcionamento das embaixadas, como é que se dá a comunicação, quais são as hierarquias que têm que ser respeitadas, como é que é o funcionamento do Itamaraty. E, uma coisa que eu acho muito interessante, esse curso de formação ele também é uma etapa importantíssima de socialização. Ele é um momento no qual cada um dos diplomatas passa a conhecer bem os outros diplomatas da sua turma, que passaram junto com ele. Muitos deles se conhecem de antes, mas muitos não. Então, você tem uma etapa de socialização e você começa a conhecer também diplomatas de outras turmas. E isso pode parecer bobo, pode parecer que é somente uma questão de camaradagem, mas no momento que você está no exterior e você tem alguma coisa que você tem que resolver rapidamente, você tem que fazer uma ligação para alguém que possa te ajudar, que tenha alguma informação, esse conhecimento do ecossistema do Itamaraty, de quem são as pessoas, onde que elas estão, quais são as pessoas de quem você tem afinidade, isso é absolutamente fundamental, o que faz com que esse curso de formação do Itamaraty, mais uma vez que é o Instituto Rio Branco, ele seja um dos poucos no mundo. Né? A gente costuma falar sobre a Escola Diplomática de Viena, né, na Áustria, mas agora, tirando isso, é muito comum que você tenha em vários países, inclusive grandes potências, é importante se diga, que não tem curso de formação nenhum. Né? Na França, por exemplo, você faz o concurso para virar diretamente, né, para acessar diretamente um determinado posto, no dia seguinte você já está trabalhando. Você aprende bem na marra. Nos Estados Unidos, os postos mais altos eles são por indicação política, não é necessariamente com uma evolução da carreira, não necessariamente são diplomatas de carreira. Então, essa formação no Instituto Rio Branco ela é fundamental. E aí, diga. Desculpa só interromper, mas o detalhe que eu descobri há pouco tempo, conversando com ex-alunos aqui do CLIO, que são diplomatas no exterior, é que a percepção geral é que os diplomatas brasileiros são muito bem preparados. Sim. E muito respeitados. Sim. Né? Então, e a razão disso é que eles trabalham em sintonia. Eles já sabem, então, que o Brasil preparou para que ele possa ter o discurso adequado e realmente refletir a posição do Brasil, e não só a posição do Brasil, mas o que se espera mesmo nas práticas diplomáticas. Então, o diplomata brasileiro não só vai ter prestígio aqui dentro, mas lá fora também, pelo simples fato de representar o Brasil e estar vinculado ao nosso país. E é interessante que o Tanguy falou da socialização entre os diplomatas, né? E tem dentro do curso você também tem a socialização com o Brasil. Né? Uma das partes do curso é justamente o momento em que os diplomatas viajam para os rincões do Brasil, para o interior, né, do Nordeste, para a floresta amazônica. Eles vão, né, em loco conhecer as regiões brasileiras, né, justamente porque, como representante do país, é importante que eles tenham a visão a mais diversa possível, né, acerca da realidade nacional, né, fugir daquele nosso mundo limitado. Querendo ou não, todos nós, a gente vive em um mundo limitado, né, a gente vive em poucas cidades, em poucos espaços, e o Instituto Rio Branco faz um esforço ativo, inclusive, né, para justamente abrir os horizontes das pessoas e trazer, né, junto com a formação, o conhecimento acerca do Brasil. E sobre o quão prestigiado é o Instituto Rio Branco aqui no Brasil, né? Um fato muito interessante é que há uma série de acordos, né, de intercâmbio entre o Ministério de Relações Exteriores e diversos ministérios de Relações Exteriores de outros países. Né? Tem uma série de países
em desenvolvimento e desenvolvidos, né, que enviam periodicamente grupos de diplomatas, né, para estudar junto com os diplomatas que estão em formação no Instituto Rio Branco, né? Lembrando que o Instituto Rio Branco ele não é só o momento, né, ele não é utilizado pelos diplomatas só no momento da formação inicial, né, no decorrer da carreira, para você progredir, né, naqueles 6 postos que o Tanguy já apresentou para a gente, você também precisa fazer uma série de outros cursos, né, os cursos de estudos avançados, você tem uma série de outros requisitos também acadêmicos, né, também de estudos, de contribuição para o Instituto Rio Branco e de aprofundamento de conhecimento para que você possa progredir na sua carreira, né? É um instituto absolutamente prestigiado, né, no Brasil e no exterior. Essa visita aos rincões do Brasil é a parte mais elegante, né? A parte que pouca gente fala sobre a festa fantasia do Itamaraty, que também é guardadíssima ao longo do ano inteiro, que faz parte também da pessoa, só é festa. Não, é claro que é uma festa, mas também é um momento no qual você cria uma certa descontração ali, que é importante para você tirar as relações entre os diplomatas simplesmente de um âmbito puramente profissional, né? Você ter um certo envolvimento, um certo conhecimento, conhecer as pessoas, portanto, em outros ambientes que não seja, né, somente no dia a dia das aulas, né, de terno e gravata lá naquela questão mais formal. A turma que está saindo faz a festa para quem está entrando, né? Você tem uma questão de organização das turmas, né, para que as turmas também interajam, para que você não tenha a panelinha, somente a turma do ano de 2018. Né? Você tem uma interação com as turmas anteriores também, o que é extremamente interessante. Isso é uma curiosidade. O nome Instituto Rio Branco também não é por acaso, é uma referência ao patrono da diplomacia brasileira, Barão do Rio Branco, que foi o chanceler brasileiro entre 1902 e 1912, e talvez você não tenha prestado atenção, ou talvez sim, mas a quantidade de referências ao Rio Branco que a gente tem no Brasil é enorme. É, por exemplo, o único diplomata que tem o nome de capital, né, no Brasil, capital do Acre, não por acaso. Ele, antes de ser chanceler, ele já tinha participado de negociações e, durante a chancelaria dele, ele conseguiu agregar o Acre ao Brasil, era uma parte da Bolívia. Quem for do Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, a rua mais importante do centro do Rio se chama Avenida Rio Branco. E se você também tem a Avenida Rio Branco. No centro de São Paulo. No centro de São Paulo também tem. Imagina, na verdade, que em praticamente todas as cidades do Brasil tem alguma Avenida Rio Branco, Rua Rio Branco, alguma coisa assim, Praça Rio Branco. E se você pegar a moeda de 50 centavos, por exemplo, é a figura do Barão do Rio Branco. Então, uma figura republicana importantíssima, reconhecida exatamente pelo seu trabalho diplomático, muito embora ele fosse monarquista. Tá? O que é importante se diga. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre carreira, sobre estrutura? Eu acredito que não. Um detalhe interessante, talvez jurídico, para quem é um pouco mais agitado e, além de trabalhar no exterior, vai querer ter uma vida um pouco mais animada, é que o fato de trabalhar no exterior atribui, de acordo com o direito internacional, imunidades diplomáticas e consulares. Ou seja, se você aprontar alguma coisa lá fora, dificilmente você vai ser processado pelo Estado em relação ao qual você serve, seja atuando como diplomata, né, como agente diplomático, e pode ser que também não haja responsabilidade como agente consular. Como o agente diplomático ele representa o país, ele é o Estado encarnado, portanto, ele tem imunidades muito maiores. E aí, se porventura um agente diplomático comete algo errado no exterior, a gente nunca sabe o que pode acontecer, a regra é que ele seja julgado aqui no Brasil, e com toda uma dificuldade para a produção de provas, trazer o que ocorreu de lá. Agora, o agente consular, ele tem imunidades consulares, só que essas imunidades protegem ele apenas no exercício da função. Então, se ele quiser fazer alguma coisa errada, tem que fazer no trabalho. Fora dele, não teria imunidade. Mas é importante mostrar e falar desses 2 pontos, porque isso mostra o prestígio que a carreira tem, não só dentro do país, mas em qualquer local. O agente diplomático, o agente consular, ele é reconhecidamente considerado pelas normas internacionais como agentes públicos imprescindíveis para o atendimento dos interesses soberanos, seja em matéria política, seja em matéria de assistência aos nacionais do país, o que mostra e justifica grande parte do prestígio que a carreira diplomática goza nos dias de hoje. E é interessante, aproveitando para contar a causa, né, essa questão da importância tem um monte, se puder contar, eu vou contar. Coloca 2 professores que são do interior de São Paulo, né, a gente vai ficar contando caos, né, vai contar caos. Mas, enfim, contando caos sobre a questão da inviolabilidade, né, ligada à questão da inviolabilidade, da importância disso na diplomacia, de como isso é respeitado pelos Estados, né, não só o diplomata brasileiro, mas a diplomacia, né, no mundo, de modo geral. A inviolabilidade é tal
que, por exemplo, quando os países estão... países desenvolvidos que espionam uns aos outros, têm grandes agências de inteligência, eles costumam indicar, né, membros, né, das agências, como, por exemplo, a CIA ou, né, no caso, a FSB, né, na Rússia, eles indicam os membros das agências secretas como diplomatas, né, como adidos, como pessoas do corpo diplomático, né, que vão gozar da inviolabilidade lá. Né, essa questão também da inviolabilidade tem uma questão muito interessante. A mala diplomática, né, não é só a pessoa, né, do diplomata que é inviolável, mas também, enfim, a sua residência e a sua mala diplomática. Isso leva a algumas histórias engraçadas, né? Quer dizer, engraçada depende de, né, quem estava envolvido na história. Mas aqui a gente teve, aqui na América do Sul, por exemplo, a história, né, de um general. Na verdade, não era nem um general, né? Um funcionário nazista que estava, né, no período da Segunda Guerra Mundial, que veio né, fugido lá da Europa para a Argentina, e ele foi, né, a Mossad, a agência secreta de Israel, que queria, né, julgar esse funcionário nazista, veio até a Argentina e sequestrou essa pessoa e colocou ele na mala diplomática de Israel e o enviou para Israel, onde ele foi julgado, né? A história do Eichmann. E, então, é tal o nível, né, de respeito que a sociedade internacional tem à figura da relação diplomática, né, da relação amistosa entre os Estados, que, enfim, os Estados até aproveitam para abusar um pouquinho dessa estrutura, né, criando situações como essa. Você voltou para a Segunda Guerra Mundial, para o Mossad, mas é importante lembrar que o diplomata brasileiro recentemente contrabandeou também na mala do seu carro um congressista boliviano. Sim, né? verdade. Naturalmente, ele queria sair de lá, né, porque ele estava numa situação política complicada, mas ele foi colocado dentro da mala do carro do embaixador, do diplomata, enfim, não sei qual era o carro dele. Pela embaixada, né? Que era responsável pela embaixada, e foi viajou. Trazido para o Brasil. E levou, inclusive, a queda do chanceler. Né? O patriota, na época do governo da Dilma, caiu por conta desse escândalo, porque o governo do Evo Morales não gostou da história, e isso acabou levando uma crise. Mas ninguém estava ali ninguém poderia abrir a mala do carro dele por conta da inviolabilidade. Exatamente. Não, eu vou contar então uma história rapidinho que é mais provinciana, aconteceu em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de visitar Belo Horizonte com uma ex-aluna aqui do Clio, que era diplomata aqui na América do Sul, e ela era uma pessoa muito reservada, né? Mas mineiro não é, gente. E aí eu lembro que a gente foi a um bar lá em Belo Horizonte à noite, e estava conversando eu e ela no bar, na mesa, e aí estava só eu e ela, o bar estava lotado, chegou uma menina do nada, falou, posso sentar com vocês? Eu sou do interior, não tive dúvida. Falei, pode. Ela já fechou a cara. E a menina ficou lá. Não, eu estou esperando minha amiga, foi para o casamento, acabou o nosso crédito, a gente não consegue falar. O garçom me dá um copo. E começou a beber junto com a gente estava bebendo. E aí, a diplomata, muito reservada, formada pelo Instituto Rio Branco, né? Não falava com a menina. E uma hora, falou, você não conversa, não? Ela falou, não conversa, quer saber. Você mora aqui em Belo Horizonte? Falou, não, eu moro no Chile. Ela morava no Chile na época. Ela, mas você é brasileira? Falou, Aí ela não tirou falando, depois um pouco, mas você faz o que no Chile? Ela falou assim, trabalha para o governo. E a menina começou a ficar meio confusa, como é que podia alguém que aparentemente era totalmente brasileira, falava o nosso idioma, trabalhar no Chile para o governo. Aí ele falou assim, não, tem alguma coisa errada. Como é que você pode trabalhar para o governo morando no Chile? Você é funcionário do governo do Chile? Não, eu sou diplomata. E assim, a reação da menina de BH foi uma coisa inexplicável. Ela levantou, ela falou assim, meu Deus do céu, eu não sei o que é isso, mas eu sei que isso é importante. Você vai tirar uma foto comigo. Aí tirou uma foto, aí publicou, na época era Orkut. Eu estou aqui em BH com a minha amiga diplomata do Chile tomando umas. Publicou a foto. E aí ela sentou. E a hora que ela sentou, ela se tocou, que ela não tinha feito o que ela devia fazer. Ela levantou e falou, eu sou o fulano de tal, estou aqui a seu dispor, Vossa Alteza. Porque ela achou que era uma rainha que estava lá, a diplomata brasileira do Chile, naquele momento. Foi muito engraçado. Aí, claro, a diplomata já perdeu totalmente qualquer ranço com essa menina, e elas se tornaram amigas, deve ser amiga até hoje, eu acredito. Mas foi muito engraçado. Deve ter visitado Santiago logo depois. Não, deve ter sido. Mas foi muito engraçado porque ela ficou em estado de choque. Ela falou, eu não sei o que você faz, mas eu sei que é muito importante isso. E ela tirou uma foto, não teve dúvida. Né? E tudo ela queria dar para essa diplomata. A diplomata vem em casa e quer fazer isso. E você mostra o prestígio, né, dessa carreira, e especialmente em dias como hoje, que a gente tem algumas carreiras públicas em desprestígio, as pessoas criticam demais, mas a carreira diplomática mantém-se aqui no Brasil uma carreira com muito respeito e um alto índice de confiabilidade. E para essa diplomata que estava no Chile, com você em BH, se tornar uma diplomata, ela fez
o que a gente chama de CACD. Né? Tem muita gente que fica ouvindo CACD, 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 aí lê isso escrito, fala CACD, né? E aí, enfim, aparecem, né, as formas bizarras. E a gente está aqui para esclarecer o que é exatamente CACD. CACD é a sigla para Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata. O Fernando falou, né, no início dessa nossa transmissão aqui, que existe algum tipo de seleção para a carreira diplomática desde 1945. 1945 foi criado o Instituto, né, ele começou a funcionar em 1946, foi criado ainda pelo Vargas, e em 1946 ele começou a funcionar. E desde então sempre tem seleção. Agora, o ponto fundamental é, para alguém que esteja começando a pensar em se preparar para a carreira, é importante que a gente fale o que é o CACD, assim, como é que funciona o CACD, como é que ele está estruturado, para saber qual é o desafio que tem pela frente. Beleza, vocês me convenceram, gostei, estou interessado. Eu quero poder ir para BH e alguém tirar uma foto comigo para postar no Orkut. E depois chamar de Vossa Alteza. Se chamar de Vossa Alteza, não é todo dia, né, que você consegue isso. E agora eu vou mudar a corte lá, visivelmente. E aí eu vou passar a palavra para o Fernando, para ele falar um pouco sobre a estrutura da prova. Se tiver muita coisa para falar, depois a gente divide, mas se você quiser começar, eu te agradecer. Não, vamos lá. Antes, só para a gente fechar, uma coisa assim, uma estrutura, uma coisa bem concreta, né, para quem está pensando em né, visar esse concurso, estudar para esse concurso. Em alguns processos de tentativa de democratização, né, de melhorar o acesso do público em geral à carreira diplomática, é interessante que a gente fala do curso de formação, fica 1 ano e meio, 2 anos estudando, e muita gente que conhece outros concursos talvez comece a se preocupar, né? Pô, mas e aí, como que eu vou, né, viver lá e né, pagar minhas contas em Brasília? E isso é uma questão interessante, porque vários outros concursos têm cursos de formação, né, nos quais eles não pagam as pessoas que estão no processo de curso de formação, né? Ela não é considerada ainda um funcionário de carreira, ela não é parte da carreira, às vezes recebe uma bolsa, às vezes não recebe nada, isso tem, né, dependendo do concurso, a gente tem momentos diferentes, estruturas diferentes, cursos diferentes, mas na carreira diplomática, você entra na carreira para fazer a sua preparação dentro do Instituto Rio Branco já como diplomata, né, já recebendo o salário de diplomata. E né, você vai começar a estagiar, né, o Tanguy falou, você vai começar a estagiar a partir dos 6 meses, enfim, e mesmo assim, sem ter terminado o curso, você já é considerado diplomata, uma coisa que é muito importante, porque se a gente pegasse esse curso 10 anos atrás, né, 10 anos não, porque eu acho que eu estou exagerando um pouco, mas 20 anos atrás, por exemplo, né, os candidatos recebiam uma bolsa que equivalia a um valor, né, simbólico para viver em Brasília. Uma das cidades mais caras do Brasil, não é tão simples assim, né, para o brasileiro médio. Então, é um esforço de democratização interessante e é bom, né, você que está pensando na carreira, não precisa se preocupar. A pessoa que é aprovada vai entrar no Instituto Rio Branco, vai estudar, né, o que o Ministério acha importante, mas ela já vai entrar como diplomata, já entra como terceiro secretário, né, a primeira posição ali da carreira. E só para quantificar, né, o salário que você já recebe lá já naquele momento é pouco mais de 15 mil reais. Né? Então, é o salário que a pessoa já entra ganhando. Isso. E voltando então para o CACD. CACD. Vamos lá. Como eu disse, um concurso que acontece todo ano. Talvez justamente por conta da existência do Instituto Rio Branco, né, você acaba tendo para o Ministério um interesse muito grande de fazer concursos anuais. A gente não tem aquela estrutura que a gente vê em vários outros concursos, uma estrutura na qual abre um concurso, aquele concurso fica lá por 2 anos, o edital pode ser estendido por mais 2, e eles chamam as pessoas, né, no decorrer ali daqueles 4 anos, de acordo com o interesse, né, do órgão público em questão. Isso não acontece, né, no concurso de admissão à carreira diplomática. Há concurso todo ano. É uma das grandes constantes, né, da vida de qualquer concurseiro. Não importa o que esteja acontecendo, vai ter concurso para diplomacia todo ano. Todo ano. Desde 1946, estou confundindo. 45 foi criado no Instituto, 46 você passa a ter o funcionamento do Instituto e, portanto, a seleção. Isso. E aí, desde 46, a gente tem um concurso por ano, passa crise, entra crise, passa governo, sai governo, e a gente continua tendo esse concurso todo ano. Evidentemente, o número de vagas muda dependendo da época, né? A gente já teve épocas em que você teve 100 vagas por concurso. Hoje em dia a gente gira aí em torno de alguma coisa entre 20 e 35 vagas nos últimos 5, 6 anos. Mas, enfim, o CACD é uma prova bastante complexa. Né? É uma prova não só bastante complexa, mas
cujos conteúdos nem sempre coincidem com conteúdos que são cobrados em outros concursos. É uma prova bastante específica, bastante idiosincrática, né? E é formada basicamente por 3 fases. Já foram 4, hoje em dia a gente, né, teve a unificação da 4ª fase, ela se tornou uma das provas da 3ª. As provas não mudam muito faz um bom número de anos, faz o quê? Uns 10 anos mais ou menos que a gente tem essa estrutura, uns 10, 15 anos, né? Desde um pouquinho depois do governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem basicamente a mesma estrutura de concurso. Evidente, tem modificações ali no número de questões, tem modificações da maneira como uma coisa é cobrada ou outra, mas a estrutura geral é a mesma, né? Uma estrutura na qual a gente tem, né, na primeira fase, atualmente, né, na primeira fase, uma prova de certo e errado, né, estilo CESP. Importante deixar claro também, a prova é feita pelo CESP tradicionalmente. Faz muito tempo que a gente não tem uma banca diferente realizando o concurso de admissão à carreira diplomática. 15 anos, desde 2003. Desde 2003? Desde 2003, então, a gente tem a mesma banca. Parece que a parceria ali entre o Instituto Rio Branco e o CESP parece que agradou bastante ao Ministério. Eles sempre eles sempre dispensam a licitação, né, e contratam o CESP em caráter emergencial. É aquela coisa que eles fazem justamente para não abrir a licitação, para continuar contratando o CESP. Enfim, a gente tem 3 fases, né, sendo que na primeira nós temos uma prova de certo e errado. Uma prova de certo e errado, com questões das disciplinas. Daqui a pouco a gente vai falar das disciplinas que são cobradas no concurso, né? Primeiro vamos falar das provas. Na segunda fase você vai ter provas de línguas, uma prova de línguas de português e uma prova de línguas de inglês. Na terceira fase você vai ter provas escritas, provas longas, né? São 6 provas diferentes, né? E também você, na terceira fase, você tem mais 2 provas de línguas, de espanhol e de francês, né? São cobradas 4 línguas, né, já contando português, nossa língua mãe, aquela que, enfim, claro, é cobrada em basicamente todos os concursos do Brasil, né, mas além do português, você vai fazer uma prova de inglês, uma prova de espanhol, uma prova de francês, você não pode escolher. Né, não é que nem acontece em vários outros concursos, né, nos quais você tem ali, você pode escolher francês, você pode escolher espanhol ou pode escolher inglês, né, é uma ou outra. Né, no CACD é uma e outra. Então, essa é a estrutura padrão que a gente tem, né? Essas são as 3 fases com as quais o interessado na diplomacia precisa, né, conhecer, com as quais ele precisa se acostumar. Então, aí tem alguma... Bom, eu sou muito pragmático. Eu penso sempre como vamos conseguir derrubar essa banca que traz aí, pelo menos, né, 3 frentes de batalha. O fato de ser uma banca permanente desde nos últimos 15 anos, desde 2003, é uma vantagem competitiva muito boa para quem estuda para esse concurso. Porque, como a banca é a mesma, ela costuma, pelo menos em direito, que é a matéria que eu cuido aqui no curso, repetir questões. Então, as pessoas falam assim, mas eu não sou formado em direito, como é que eu vou aprender direito para me tornar diplomata? Você não vai aprender direito. Você vai aprender a fazer a prova. Por quê? Porque a pessoa que sabe direito mesmo, ela sofre com essa prova. Porque ela vai questionar o gabarito, ela vai questionar a forma de abordar o assunto. E o nosso compromisso aqui é fazer com que você entenda aquilo que a banca vai cobrar. Eu digo que nessa prova, eu sou péssimo de matemática, mas eu acho que dessa banca eu conheço um pouco. 80% é técnica, 20% é conhecimento. Mas como você não precisa de mais do que 80% para passar, você consegue passar só com técnica. Eu já tive alunos, por exemplo, que eram formados em engenharia, que eram formados em história, e conseguiram notas... que era formado em música, que eu nunca vou esquecer, e conseguiram notas altíssimas em direito, e notas superiores a quem tinha doutorado em direito internacional, porque aprendeu a fazer a prova. Eu acredito que isso deve ser uma constante também nas outras matérias. O Tanguy pode falar em PI, o Fernando pode falar em língua portuguesa, e até eu sei que ele sabe muito bem idiomas também. Mas isso desmistifica a ideia de que para ser diplomata você tem que ser uma enciclopédia ambulante. Nada disso. Você tem que estar preparado para responder o que a banca vai cobrar. E no final da preparação, eu posso afirmar que é a minha percepção pessoal, prevalece muito mais a técnica de prova do que o conhecimento que você traz. Então, às vezes, a pessoa acha que saber demais é o pré-requisito para ser aprovado, quando, na verdade, prejudica o seu desempenho na prova, porque você tende a desviar o roteiro e o repertório da resposta àquilo que a banca cobra, sobretudo nos últimos anos, em que a banca, na prova de direito da terceira fase,
tem publicado um espelho de resposta. Ou é aquilo ou não pontua. E, infelizmente, o que é aquilo que eles querem que coloque é o conhecimento geral do assunto que você encontra em qualquer livro de direito constitucional e até em direito internacional, sem nenhum tipo de conhecimento requintado, ou posso dizer para vocês aí, difícil compreensão, ou pior ainda, né, o que você vai ter que criar uma tese para fazer a prova, já que o tempo é muito curto para você fazer questões longas, discursivas, e especialmente no TPS, que você tem questões objetivas, o volume de questão é muito grande, e você vai ter que fazer dentro do espaço delimitado. Então, a dica que eu te dou na preparação em relação às etapas são muitas etapas, você precisa se preparar, mas não tenha medo do volume de matéria, porque isso a gente consegue vencer com a técnica de preparação, e é o ponto mais importante. Eu sempre digo isso, que eu não sou professor de direito, eu sou professor de curso para concurso. Eu não ensino a pessoa a pensar juridicamente, até porque eu fiz faculdade de Direito, mestrado, doutorado, e até hoje eu não sei pensar juridicamente. Mas eu ensino meu aluno, e é esse meu compromisso aqui, a ter o gabarito da resposta. Mas eu não sei por que está certo ou errado, mas você sabe se está certo ou errado. E é isso que você precisa para fazer a prova. Então, não se espantem com uma ideia inicial que pode vir de dificuldade, em razão dessas diferentes etapas, que, de fato, exigem preparações adequadas para cada uma delas, mas isso você consegue vencer tranquilamente, com o suporte adequado e conhecendo o perfil de cada uma dessas etapas. E aí, vamos por partes, né? Vamos começar do começo. Então, a primeira fase. O Macau, inclusive, usou uma sigla que é bem comum para a gente que está nessa vida de professor e de, enfim, lidar com o concurso faz tempo, né? Que é TPS. TPS é Teste de Pré-Seleção. É o nome antigo da primeira fase, o edital chamava a primeira fase de Teste de Pré-Seleção, e a gente vai continuar chamando, isso nunca vai mudar, infelizmente. A gente acaba, anos, né? Que já não é usado, né? Faz muito tempo já que eles não usam. Você sabe que outro dia que eu fui reparar, fui pegar o edital do ano e aí eu joguei na busca, TPS. E não apareceu nada, eu falei, gente, será que eu estou no edital errado? Aí que eu fui ver, aí eu fui olhar os anos anteriores, 2017, 2016. Acho que a última vez que isso foi usado foi 2013, 2014. Faz bastante tempo que não é usado. Faz bastante tempo já. Eu também me assustei, já faz um ano mais ou menos que eu me assustei, mas eu também já tive esse momento de, nossa, não chama mais TPS. Mas, enfim, né, se preparem, porque quando a gente falar essa sigla, a gente está falando da primeira fase. Vai acontecer. Né? Eu tenho certeza que não foi a última vez que a gente usou a sigla aqui para falar da primeira fase. Primeira fase do concurso. Se você já ouviu falar de concursos do CESP ou conhece, né, como que o CESP funciona, você talvez conheça, né, as malfadadas questões em que uma questão errada anula uma questão certa. E é assim que funciona a primeira fase do concurso. A primeira fase do concurso tem 7 disciplinas. Aliás, me corrijam se eu estiver errado, eu não tenho, né, estou pensando de cabeça, até dei uma anotada aqui. Se não me engano, é português, inglês, política internacional, história do Brasil, história mundial, geografia, economia e direito internacional e interno. São 2 matérias, mas eles juntam em uma só. Eles fazem as questões de direito internacional e direito interno juntas. Não faz mais. É uma novidade desde 2016. Ah, é? Então agora tem a separação. Equânime, metade, ponto final. Olha só. Não era assim antes. Interessante. A gente era uma coisa bem... Vou até usar o termo que não é muito adequado, mas era uma coisa bem... Eu ia falar promíscua, mas era uma coisa bem difusa. Você não sabia o que era o quê. Hoje você sabe. Bonito. Hoje você sabe o que é direito interno na prova e o que é o direito internacional, inclusive na terceira fase. Na terceira fase agora também tem a divisão, né, de 2 questões para cada. A gente já vai chegar na terceira fase, né? Vamos por partes. Então, você vai fazer, né, um número elevado de questões, é uma prova pesada, a prova da primeira fase. Uma prova feita, inclusive, em 2 partes. Né? Você vai lá e você vai fazer a parte da manhã, você vai almoçar, ou torcer para almoçar, dependendo da cidade em que você for fazer a prova, porque eles podem te jogar, por exemplo, se você estiver em Brasília, no campus da UNB, em pleno domingo, um local no qual, se você não tiver um carro, você não vai conseguir comer absolutamente nada. Não se desespera, essa coisa não tem nada a ver. Mas, enfim, você vai, depois de almoçar, fazer a prova na parte da tarde. Né? As matérias são divididas, aí algumas vão ser cobradas na manhã, outras vão ser cobradas na tarde. E, como eu disse, uma questão certa anula uma questão errada. Né?
Cada questão é formada por 4 itens. Cada item vale 0,25 se você acertar, menos 0,25 se você errar e 0, né, se você deixar ele em branco. A prova do CESP é uma daquelas provas que pune você ativamente, né, por chutar. E, na verdade, eles não fazem só isso, né? Eles acabam brincando. Quem conhece o CESP sabe bem, né? O CESP gosta de brincar com ambiguidades e ideias, né, difíceis de entender, justamente para pegar você marcando aquele certo com convicção que, na verdade, está errado, ou vice-versa. É uma prova muito difícil e é o chamado grande gargalo do concurso. Por quê? Porque você tem, né, aprovados para a segunda e terceira fases um número fixo de candidatos, né? O que significa que você não tem uma nota de corte, não tem definição de nota de corte no edital, né? Basicamente, você tem a definição do número de candidatos que vai ser aprovado para as fases seguintes, e é um número reduzido. O número que já foi, inclusive, por exemplo, 3, 4 anos atrás, foi de 100 candidatos para ir para a segunda fase, para depois ir para a terceira fase. Nos últimos anos tem girado em torno de 300. Nesse ano atual, a gente, né, diminuiu o número de vagas um pouquinho, o MRE diminuiu o número de vagas um pouquinho, também diminuiu o número, né, de aprovados para a segunda fase. E é uma coisa, enfim, a gente sabe bem, que gera um pouco de insegurança nos candidatos, né? Primeiro porque é um grande gargalo, 99% dos candidatos, talvez, não estou exagerando, né? 99% do número de pessoas que foram aprovadas, então, que fazem a prova. Tem muita gente que pergunta relação candidato-vaga. Sim, absolutamente irrelevante nesse concurso. Absolutamente inútil, assim, porque se você for fazer a prova, o dia que você for fazer a prova, assim, se você estiver interessado nisso, faz a próxima prova. Para esse ano agora não dá mais tempo, né? A primeira fase vai acontecer no dia 26 de agosto, as inscrições já acabaram, mas se você for lá fazer a prova, você vai ver a quantidade de gente que está ali porque ouviu falar que é carreira diplomata. E o cara fala assim, nossa, mas ele se sente especial só de fazer o concurso, né? Então, você tem muita gente que... Informação, né? Pode ir qualquer um. E aí a pessoa vai. Você tem muita gente que a gente chama de concurseiro, que é a pessoa que se prepara para vários concursos diferentes. E que, para esse concurso, ela não tem uma formação específica, não, assim, a chance dela é muitíssimo reduzida. Então, isso faz com que o número de inscritos seja absurdo, né? Seja enorme, mas a quantidade de pessoas que realmente teve algum nível de preparação mesmo, que é muito básico, é muito pequeno. Então, acho que é isso mesmo, é 99%. O número de inscritos é muito grande para a quantidade de pessoas que passam, 100, 200 ou 300, né? Se for pegar os últimos anos. Sim. Para quem presta diversos concursos, às vezes é até interessante, você olha o edital de maneira superficial, né? E você olha, nossa, 11 questões de história, de história geral. Nossa, isso aqui eu estudei no meu vestibular, né? Vou fazer a prova. Você não vai fazer nada, né? Já te aviso, se você quiser fazer a prova de História do Brasil e de História Geral, né, do CACD, sem nunca ter estudado, né, de fato para a prova do CACD, você não vai conseguir tirar nota nenhuma. É uma prova muito complexa, né? Você não é porque você estudou geografia no ensino médio que você vai conseguir fazer a prova de geografia, né? Não é porque você estudou economia básica na faculdade que você vai conseguir fazer a prova de economia. E isso acaba justamente juntando muita gente, né? Tem muita gente que olha e fala, beleza, eu já estudei essas coisas aqui de maneira... Política internacional, eu leio jornal todo dia, Política né? internacional, eu vi Globo News. Economia, eu assisto a Mira Leitão e tudo, né? Eu vou tentar. Eu vi os comentários do professor, né, na Globo News, já sei falar sobre questão palestina, já sei falar sobre um monte de coisa. Agora uma coisa, Fernando, que eu queria até ouvir você. Você falou, e só para recapitular, né, para quem está ouvindo a gente, política internacional, história, economia, direito, geografia, português e inglês. Eu acho que a maior dificuldade nessa prova talvez nem seja a matéria em si. Assim, porque se você tiver estudado direito internacional, Macau, você vai lá fazer a prova e você consegue. Se você tiver estudado direito internacional da maneira como você deve estudar. A dificuldade maior é que é tanto tema que pode ser cobrado que é inevitável que você chegue na prova e tenha uma série de temas que ou você não estudou, assim, você nunca olhou para aquilo, porque não deu tempo, ou então você estudou de forma insuficiente. Então, isso significa que o tempo é o maior ativo da pessoa que faz o CACD, né? Da pessoa que faz o concurso. Porque é tanta matéria para ser cobrada que não dá tempo de ver tudo. Tem uma outra complicação. Eu acho que é importante deixar isso, a minha impressão aqui, para quem está interessado mesmo em abraçar esse concurso. Aliás, é uma preocupação que eu sofro em Direito em razão do curso que eu tenho um professor muito bom de política internacional, que é o Tanguy. É verdade. Existe uma interface entre as matérias. Então, por exemplo, ONU pode ser cobrado em História,
pode ser cobrado em geografia, pode ser cobrado em PI, pode ser cobrado em direito internacional e direito interno. Com visões diferentes entre elas. Não, é isso. Em redação. Não, em redação. E aí o que acontece? O candidato, ele sabe falar sobre a ONU em PI muito bem, mas ele não sabe falar muito bem em direito. Aí o que ele faz? Ele vem refalar de ONU na prova de direito com os melhores argumentos do mundo da política internacional. Ele não pontua. Não adianta. Porque quem vai corrigir a prova de direito é um professor de direito que está acostumado com um tipo de argumento jurídico. Se não estiver lá na resposta de argumento, se ele não encontrar, ele não vai pontuar. Eu dou sempre o exemplo, em PI vocês usam muito o Amado Servo, né, que é um autor. Para mim, antes desse homem, só existia o Amado Batista, era o único Amado famoso. E eu aprendi que era Amado Servo porque os alunos citavam na prova de direito. Eu falei, gente, mas eu nunca vi falar desse jurista. Eu comprei esse livro do Amado Servo. Eu comecei a falar, mas isso é um livro de direito de jeito nenhum. Aí ele falou, não, é um livro de PI. Então, esse é um fator muito importante, e talvez seja o fator, no meu ponto de vista, que trata de uma matéria muito técnica a direito, que é o grande desafio do candidato. Porque ele tem que aprender a virar a chave. Ele não pode fazer intercâmbio de argumento. Não é porque ele tem muito conhecimento em PI que ele vai conseguir ser aprovado. Ele vai ter que equilibrar os pratos para não deixar nenhum prato cair e deixar todos eles rodando de forma apresentável na prova. Então, essa é uma prova técnica mesmo. E é diferente, por exemplo, eu dou aula aqui no Damásio, para a magistratura, Ministério Público, Procuradoria. Então, o aluno que estuda para o Ministério Público, para a magistratura, ele aprende uma coisa só, é aplicar a lei no caso concreto. Não importa se é direito penal, se é direito civil, se é processual civil, ele vai pegar a lei e vai fazer o que nós chamamos de subsunção, vai aplicar no caso concreto. O aluno que estuda para diplomacia, não. Ele não pode partir desse pressuposto. Eu tenho um argumento, eu vou aplicar. Não, eu tenho um argumento, mas eu tenho que saber em qual prova eu vou aplicar. Porque se eu usar um argumento válido em PI na prova de direito, é um argumento inútil. Porque a banca de direito não pode. Eu me lembro de um aluno que começou a falar de direitos humanos numa prova de direito, em que se tem uma discussão hoje pacificada no Supremo sobre hierarquia de tratado, controle de constitucionalidade, falando da abertura política do Sarney. Eu falando, mas eu acho que não combina as duas coisas. Depois eu aprendi que era em política internacional. A primeira vez que eu passei uma questão sobre direitos humanos para os alunos aqui do Clio, né, aquela questão de você passa uma questão e você, né, quer testar como é que o aluno vai responder, um aluno respondeu a questão inteira em cima do Código Hammurabi. Eu não sabia nem o que era isso. Que Código Hammurabi? Tirou nota baixa, com certeza. Tirou, óbvio. Tem uma chance dele tirar uma nota boa, né? Porque, assim, em direito a gente conhece muito o que mas é isso, você não pode misturar as coisas. Não tem são muitas linguagens, você vai tratar com, enfim, disciplinas diferentes de humanidades, cada uma delas com os seus respectivos conceitos, cada uma com os seus respectivos entendimentos, e às vezes elas, inclusive, tentam se meter umas nas outras, e a gente acaba tendo problemas com isso, né, na prova. Tem um caso sobre essa questão teve uma vez que a prova de geografia, né, quis fazer uma questão sobre geopolítica e para fazer a introdução daquele item de certo e errado, eles pegaram uma teoria de relações internacionais, né, o realismo clássico, falaram que, enfim, segundo um grande autor do realismo clássico, os estados eram os únicos entes relevantes nas relações internacionais, algo que faz sentido de uma maneira extremamente simplista, mas que qualquer pessoa que estuda relações internacionais sabe que não é bem assim. Se você não é a única coisa relevante, né? Tem muita, até o próprio autor que eles tinham citado ali, no livro que eles tinham citado, fazia algumas, né, conjecturas ali, fazia algumas relativizações a essa ideia. E quem é uma pessoa que aplica a ideia das relações internacionais na questão de geografia, marcaria errado naquele item, só por causa da informação, né, preliminar que ele estava dando ali. Só que o cara da banca de geografia nem estava pensando nisso, ele estava querendo fazer uma outra questão. E ele marcou certo naquele item, e aquele item não foi modificado pela banca. Né? A questão das linguagens na prova do CACD é muito importante, porque uma das coisas que um bom candidato precisa aprender a fazer é justamente virar essa chavinha. E eu não estou falando só de linguagens, de falar do português, do inglês, do espanhol e do francês, das linguagens, né, acadêmicas que você vai ter que usar em cada uma das disciplinas, né, relativas a essas que a gente falou agora, né, na primeira fase, na segunda, na terceira, a gente não chegou nelas ainda, né, mas isso vai acontecer em todas as provas. Você vai ter que usar linguagens diferentes para falar dos mesmos temas em disciplinas diferentes. Com argumentos diferentes, com autores diferentes. Argumentos diferentes, autores diferentes, leituras diferentes, né, tudo. Sabe, aproveitando antes de passar aqui, o Fernando usou um termo muito interessante, de que a primeira fase, né, é uma fase feita para o candidato errar.
Olha, eu, na minha visão bem simplista de quem vem do interior também, eu acredito que quem faz a primeira fase, que cuida daquela prova de certo e errado, é um grande fã de uma novela, aquela novela Mulheres de Areia, que ele adora cobrar a Ruth e a Raquel. Aí ele pega temas muito parecidos de direito e faz o candidato achar que é a mesma coisa. Aí eu falo, olha, você não pode se tornar o Tonho da Lua nessa história. Que era o cara que confundia as duas coisas. Porque, na primeira etapa, essa é a lógica da prova de direito. A prova de direito é integralmente, para não ser exagerado, posso falar 99%, pensado em confundir o candidato. Eles não querem que o candidato mostre o conhecimento jurídico para fazer um grande discurso, mas que ele não seja enganado. E essa é a opção que vigora nessa primeira etapa, muito diferente é o perfil da prova da terceira etapa, que a gente vai falar depois. E para dar uma perspectiva de como a prova da primeira fase, né, é difícil, a gente falou, né, que a nota de corte é uma nota relativa, que vai ser definida pelo último colocado ali dentro do número de pessoas que eles vão permitir que façam as provas de segunda e terceira fase, e é uma nota que gira em torno de 60% a 65%. É uma nota que a nota de corte em si nunca passa muito disso. E vocês que estão, né, que vêm de outros concursos, que já têm talvez alguma experiência estudando para outros concursos, talvez vocês saibam que 60%, 65%, dependendo da prova que você estiver prestando, não te coloca nem entre os habilitados de qualquer, de outros tipos de Na concurso. magistratura em São Paulo foi 87%. Pois é. 87%. Pois é. Eu já vi concursos em que a nota de corte estava acima de 90%. Se você errasse 2, 3 questões, você já estava fora, né, do número total, concursos de ensino médio, né, concursos mais simples. Mas, enfim, então, vejam que a nota é muito baixa, mas não se enganem, não é porque você tem uma nota de corte baixa, né, que é fácil tirar 60% de uma prova como essa, né, que é a primeira fase do CACD. E o candidato tem que aprender mais uma coisa, tem que aprender, eu sempre falo isso, em toda aula eu insisto muito nesse ponto. O segredo do CESP é você aprender a não errar. Errar é inevitável. Passa nessa prova não é quem acerta mais, não, é quem erra menos. Então, eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, olha, eu sou péssimo em matemática, mas essa conta eu sei fazer. Você tem lá 10 questões de direito. 5 você sabe muito bem, e você vai lá e acerta. Mas 5 você acha que sabe, vai lá, chuta e erra, você fica com 0. Dói, mas às vezes você vai falar, não, eu vou ter que acertar, você vai ter que assinalar aquilo que eu sei. O que eu não sei, eu deixo em branco. É um processo isso. Porque a gente não foi formado durante a graduação, durante o ensino médio, para deixar em branco uma resposta. Aí, Macau, o que eu quero fazer aqui, eu ia deixar para depois, mas já que você desculpa, eu sou ansioso. Mas é bom que encaixa bem. Que é, como é que você se prepara para a primeira fase? Porque, assim, é uma quantidade de matérias muito grande. A primeira fase são 73 questões, dividido uma quantidade muito grande de temas. E aí, alguns pontos são fundamentais, né? Que é, como a gente já falou aqui mais cedo, não é somente estudo. Assim, claro, o estudo de matéria. É óbvio que você vai ter que estudar. É óbvio que você vai ter que estudar muito. É óbvio que você vai ter que se familiarizar com uma quantidade bastante grande de temas. Mas tem uma parte que é fundamental na preparação, eu acho que essa é quase uma cultura do Clio, né? A gente sempre falou sobre isso, que é, não basta você saber a matéria, você tem que saber fazer a prova. Essa estrutura que o CESP trouxe, ela faz que a prova ela não seja uma prova trivial de ser feita, ela é uma prova que tem que ter uma certa estratégia. Tem gente com estratégias completamente diferentes, e isso depende muito até da própria pessoa, né? Cada pessoa acaba formulando uma estratégia diferente de prova que tem a ver até com a sua personalidade. Então, por exemplo, tem algumas pessoas, se vocês procurarem, vocês vão ver, que dizem que dessas 73 questões, com 4 itens cada, eu sou péssimo em matemática, não sei fazer quanto é que é 73 vezes 4, né, mas é uma quantidade razoável de itens, você deveria fazer todas. Deixar nada em branco. Porque... Faz a conta aí. Ou então a Marcela está com calculadora. Mas que você deveria fazer absolutamente todos os itens. 292? Caramba, você é inteligente. É isso mesmo, deu certo. 292 afirmativas. Então, olha só, você tem que julgar de humanas. 292 frases se elas estão certas ou se elas estão erradas. Tem gente que considera que você tem que fazer todas. A gente teve um aluno no Rio, aliás, muito tempo atrás. Ele passou já, se não me engano, ele está em Washington agora, que ele fez a prova 4 vezes, as 2 primeiras vezes ele não estava se preparando, na segunda ele fez e passou, chegou na segunda fase, na 4ª vez ele passou. Ele passou em todas as vezes que ele fez a primeira fase porque ele fez isso. Ele dizia que ele olhava para a afirmativa, ele não sabia se ela estava certa ou se ela estava errada, mas ela tinha um jeito de certo, ele conseguiu se comunicar com a prova, né? Ele tinha uma conexão espiritual com a prova. Isso é uma estratégia absolutamente arrojada, né? Extremamente ousada. Tem outros que consideram, me parece que é o perfil que o Macau, né, defende, que é a ideia de que você tem que fazer aquelas que você sabe. Assim, você não sabe, você deixa em branco.
Só que tem um risco também. Você começa a disputar menos pontos. Se você vai com certeza naquela que você acha que você sabe e você erra mesmo assim, você desconta pontos de uma base menor. Então, uma parte fundamental da preparação é você fazer exercícios e provas antigas e observar o seu desempenho. Pô, toda vez que eu chuto, eu erro. Né? Ou então, quando eu chuto na matéria de economia, eu erro, mas se eu chuto em direito, eu acerto. Então, você já começa a mapear quais são as áreas nas quais você pode chutar, quais são os temas nos quais você se sente mais confortável, a ponto de você dizer, olha, política internacional, eu vou chutar todas. Eu vou fazer as que eu sei, as que eu não souber, eu chuto, porque eu percebi que 80% das vezes que eu chuto, eu acerto. Agora, economia é garantido. Se eu chutar, eu vou errar. Você já sabe onde que você tem que investir em fazer a questão e onde você tem que deixar em branco. Então, essa é uma etapa fundamental da preparação. Eu morro de medo de parecer Lia Luft. Mas é uma questão de autoconhecimento. Você tem que conhecer como é que você faz a prova. Conhecer e a banca também, principalmente. E a banca, né? Você conhecer a banca. Eu vou até aproveitar o que você está falando aí. A gente pensa muito parecido, mas de forma diferente. Eu vou dizer por quê. Porque o professor Tanguy falou, olha, o candidato tem que saber onde ele é bom chutar. Olha, eu falo pela prova de direito. O candidato que chuta, ele acha que chuta, ele acerta, ele sabe matéria. Porque é uma prova técnica. Então, ele pode não acreditar, mas o CESP não mente. Se ele acerta, ele pode negar para ele. Mas quando sai gabarito, é prova de que ele conhece a matéria. E como é que ele passa a conhecer a prova de direito? A prova de direito, na verdade, isso é um erro do edital, eu preciso ser justo, ser muito verdadeiro aqui, não cai nessa prova de direito interno, não cai direito internacional, cai direito cespiano. É diferente de tudo. Então, quando ele passa a chutar e acertar, é sinal de que ele aprendeu a raciocinar como a banca. Ele aprendeu que, por exemplo, isso eu falo como professor aqui do Clio, que trabalha há mais de 10 anos nesse concurso. Eu conheço, às vezes, questões do CESP, sem saber, de fato, o substrato do que está sendo cobrado. Geralmente, questões muito longas, vai ter um erro no meio. Então, eu falo, foca no meio que o erro está lá. Ou questões muito curtas, vai esconder uma exceção. Então, o candidato aprende a fazer a prova e ele aprende a usar o conhecimento dele para não ser enganado pela banca. E isso é diferente de matéria para matéria. E isso funciona em direito. Em política internacional, se você tentar usar a mesma estratégia, você vai se dar mal. Então, por isso que eu digo que a única maneira que você tem de fazer uma boa preparação é, além de estudar, se acostumar a fazer a prova. Você tem que fazer a prova o tempo todo. Ah, saiu o edital do concurso e tal, eu não estou preparado ainda. Faz a prova mesmo assim. Pega a prova de 2017, 2016, 2015, faz os cursos e exercícios, né? Entre em contato com a prova constantemente, porque essa é uma parte fundamental da preparação. Quer acrescentar alguma coisa? Vamos para a segunda fase, então. Né? Então, a gente falou bastante da primeira, 73 questões, um monte de matéria, certo e errado, são questões apenas objetivas. Já teve ano aí que tinha questão discursiva no meio, isso não existe mais, são apenas questões discursivas. E a segunda fase? Vai lá, Fernando. Segunda fase. Então, passado esse primeiro grande gargalo, né, a gente fez aí as modulações, né, beleza, 99% mais do que isso, às vezes dos inscritos no concurso, eles acabam caindo nessa primeira fase, apesar de que, como a gente disse, né, poucos desses inscritos de fato estão se preparando para o concurso, estão fazendo a prova de maneira competitiva, mas a partir da segunda fase você só vai escrever. Segunda e terceira fase são 100% escritas. A gente já vai chegar na terceira fase. A terceira fase talvez seja uma das fases mais demandantes, né, de qualquer concurso no Brasil. Uma fase muito difícil, mas a gente já chega nela. Então, vamos passar primeiro pela segunda fase, uma fase também muito difícil, que é uma prova de línguas de português, uma prova de redação em língua portuguesa e uma prova de redação em língua inglesa. 2 provas realizadas em um fim de semana, uma prova no sábado, uma prova no domingo. 5 horas de tempo para a realização da prova. E, novamente, você que está vindo de outros concursos, está pensando em entrar para a diplomacia, talvez você já se assuste com essa informação, né? Porque muitos concursos te dão 5 horas para você fazer tudo. Você faz a redação de 20 linhas ali e a prova de múltipla escolha e uma peça, dependendo do que você tiver que fazer, de qual for o concurso, tudo isso em 5 horas. Na segunda fase, você tem uma prova de 5 horas
para português, uma prova de 5 horas para inglês, né? São duas provas muito difíceis. E aí a gente deixa de lado aquela ideia da nota de corte delimitada pelo número de candidatos, como aconteceu na primeira fase. Na segunda fase do concurso, você tem que tirar uma nota mínima, você passa a brigar com uma nota mínima para que você possa ter as suas provas de terceira fase corrigidas, né? Você possa receber a sua correção de terceira fase. Aliás, algo que mudou esse ano. Em 2018, você vai receber as suas correções de segunda e de terceira fase em conjunto, né? O período de recursos e o período de recebimento das notas vai ser conjunto, eles vão corrigir todas as provas. Nos anos anteriores, eles permitiam, né? Já teve anos em que você só faria a terceira fase se você passasse na segunda, né? Havia um espaço de tempo grande entre uma fase e outra, e houve anos já em que uma prova acontece, né? A segunda fase acontece em um fim de semana, e no fim de semana seguinte já ocorrem as provas de terceira fase. É o caso de 2018. Enfim, a gente tem, na prova de português, uma nota mínima de 60 pontos, de 100, né, do total de 100 pontos, você tem que tirar 60 na prova de português para ser, né, aprovado na segunda fase, especificamente na prova de português, e na prova de inglês você precisa tirar 50 pontos de 100. Né? Importante ressaltar que são duas provas de línguas muito difíceis. A prova de português, eu talvez esteja fazendo uma afirmação muito ousada, porque, afinal de contas, a gente não conhece todos os concursos do Brasil, mas eu não acho absurdo dizer que talvez seja a prova mais difícil de português de um concurso, ressalvadas aquelas provas técnicas, né? A prova de redator, ou a prova de parecerista, ou a prova de consultor, na qual você vai ter que escrever uma peça, um parecer, dependendo do que acontecer. Ressalvadas as provas técnicas, é uma prova geral de línguas, provavelmente é a prova mais difícil que você tem de português no Brasil. Uma prova longa, uma prova cansativa, uma prova na qual a sua redação vai ter, né, você vai ter que fazer uma redação de 600 a 650 palavras, o que dá aí entre 60 e 65 linhas. Já perceba a diferença em relação a outros concursos, né, nos quais você tem uma redação de 30 linhas, uma redação de 25, enfim. Você vai ter que escrever 60 a 65 linhas na sua redação de português, e depois que você escrever essa redação, você vai fazer 2 exercícios, cada um de 120 a 150 palavras, o que vai dar aí também entre 15 linhas e 20 linhas, aí dependendo do tamanho da sua letra, né? Você vai ter que contar palavras, uma coisa que é bem específica do CESP. O CESP adora fazer isso, né? Ao invés de pedir número de linhas nas questões, eles pedem número de palavras. Na prova de português e de inglês, eu até entendo a lógica disso, faz sentido, porque se você pede número de linhas, o número de palavras que as pessoas escrevem é muito discrepante, isso acaba criando uma certa injustiça entre os alunos, né? Eles já tentaram, inclusive, fazer a prova de português e a prova de inglês pelo número de linhas, funcionou muito mal. Você pega provas, espelhos de prova daquele período, e foi 1 ano só que eles fizeram isso. Você pega provas ali em que os alunos escreveram 300, 400 palavras a mais um em relação a outro, só por conta do tamanho da letra. Então, enfim, faz sentido, é chato contar palavra, mas faz sentido, e essa é a estrutura da prova de português. É uma prova na qual você vai ser cobrado, né, a apresentar a sua análise. Pense na prova de português meio como uma entrevista de emprego, né? A gente não tem mais a prova oral, ainda bem, espero que ela nunca volte para o concurso do CACD. Então a gente não tem a prova oral e a banca tem que fazer uma entrevista com você, né? Tem que apresentar para você uma maneira de que você demonstre que você é capaz, de maneira analítica, a cumprir ordens diretas que estão sendo colocadas para você na principal ferramenta de um diplomata, que é a língua portuguesa. É evidente que um diplomata vai falar outras línguas e vai lidar com estados em outras línguas, seja em inglês ou na língua, né, do próprio estado. É evidente que isso vai acontecer, mas, cara, para cada discurso, para cada declaração, para cada documento oficial escrito em outra língua, você vai ter horas e mais horas de trabalho, né, seja falado ou seja escrito, em português, com os seus pares, com os seus superiores hierárquicos, com os seus subordinados, né? Então, a língua portuguesa é a principal ferramenta do diplomata. É por meio dela, inclusive, que ele vai apresentar as informações que ele tem acerca das outras, né, das outras áreas de conhecimento com a qual ele vai ter que trabalhar, né? Por meio do português que ele vai poder acessar o direito, vai poder acessar a política internacional, vai poder acessar, enfim, quaisquer outras áreas com as quais ele for trabalhar. E aí a prova de português meio que funciona nessa lógica. Eles querem colocar você numa situação em que você vai ter que ser analítico
para falar sobre um tema geral, por exemplo, de política internacional. Às vezes eles pedem temas de política internacional na prova de português. Um tema geral sobre sociedade, sobre identidade, sobre, enfim, coisas que costumam cair em redações, né, em provas de línguas normalmente. É uma prova muito difícil, uma prova muito demandante, uma prova para a qual o treino, né, constante e de médio prazo é absolutamente crucial. Eu costumo brincar que se a gente colocasse, por exemplo, sei lá, o Walter Hugo Mãe, um dos maiores escritores em língua portuguesa, né, atuais, e apesar de que ele não poderia fazer a prova de português, né, porque ele não é brasileiro, então ele, né, teria que ser brasileiro nato, né, para fazer a prova de português, para fazer o CACD, desculpem. Então, apesar de que ele não poderia fazer a prova, mas você colocasse o Walter Hugo Mãe, um dos maiores escritores vivos que a gente tem em língua portuguesa atualmente para fazer a prova, sem nenhum treino, ele teria problemas para fazer a prova. Assim como qualquer prova de línguas, ela precisa do treino para que você consiga, de fato e efetivamente, aprender a usar, né, as tuas ideias, aprender a usar a linguagem, né, que é interessante para a banca, aprender a enquadrar os teus argumentos de maneira que, enfim, né, apeteça a banca. E isso também se aplica em inglês. A prova de inglês é uma prova de nível altíssimo. Também não tenho muito medo de fazer essa afirmação, uma das provas de inglês mais complexas que a gente tem em concursos, né? A banca demanda, de fato, você vai ter que fazer uma redação longa, uma redação de 400 a 450 palavras, você vai ter que fazer uma tradução do inglês para o português, você vai ter que fazer uma versão do inglês para o português, do português para o inglês, desculpa, né? Uma do inglês para o português, outra do português para o inglês. Você vai ter que fazer um resumo de um texto grande que eles vão colocar para vocês, e tudo isso em 5 horas. É uma prova muito complexa, é uma prova na qual os candidatos estão brigando com uma nota mínima. Eles não estão brigando entre si ainda. É uma nota que vai ser contada lá no final, né? Ela é somada para fins de classificação no final do concurso, mas nesse momento específico, no momento que você está fazendo a prova, você está brigando com uma nota mínima de 60 pontos para português e 50 para inglês. Fernando, eu sou um músico frustrado. Tá? Eu também. Eu adoro blues, tá? E eu toco guitarra e já tentei tocar gaita. E quando você vai aprender gaita, tem uma chamada Lei das 30 Horas. Né? A Lei das 30 Horas quando você começa a tocar gaita, você se sente um mongoloide. Né? Aquilo ali, nada ali faz sentido, nada sai bonito, sai horroroso. Né? O som é péssimo. Minha mãe quase me expulsou de casa quando eu comecei a aprender gaita. E a Lei das 30 Horas diz que depois de 30 horas de treinamento, né, você passa para um novo estágio. Aí depois você passa 30 horas sendo minimamente insuportável. E depois de mais 30 horas de prática, você vai evoluindo. É mais ou menos assim que eu vejo a prova de segunda fase. Se você tenta fazer sem treino nenhum, você vai ser massacrado. Você vai tirar assim, uma pontuação absolutamente vergonhosa. A questão é você conseguir fazer um treino frequente e bem orientado. Nisso, eu tenho muito orgulho de ter aqui no Clio o professor Fernando Tratício, né, para português, e o professor Rodrigo Armstrong para inglês, que ajuda exatamente a fazer com que essas 30 horas elas se tornem um pouco menos sofridas, né? Essa passagem para uma nova etapa. Não tem a menor dúvida, né, de que exige bastante, né? Então isso exige também que você tenha uma preparação que seja bastante adequada. O curso aqui do CLI, né, quando a gente fala sobre isso, sobre redação, né, sobre a segunda fase, é um curso que não é baseado somente em aulas expositivas, né? Não é somente o Fernando falando, você deve escrever assim, assado, não sei o quê. Você vai escrever, o Fernando vai corrigir, e corrigir, e corrigir, e corrigir. Você vai fazer atendimento com ele para entender cada um dos seus erros, e a impressão que eu tenho é que, de uma prova para outra, você já consegue acrescentar uma série de elementos no seu repertório de como fazer a prova. A partir do momento que a forma está bem condensada, né, que a forma está funcionando bem, é uma questão de preenchimento. E esse é um lado muito bonito da prova, né? O preenchimento ele se dá nas outras matérias. Então, o preenchimento se dá em termos de política internacional. O preenchimento vai se dar em argumentos jurídicos, em questões econômicas, enfim, em questões de atualidade. Então, isso faz com que, tendo um bom acompanhamento, essa dificuldade que a prova traz se torne um pouco menos penoso. Sim, e dado que as próximas provas, né, as provas de terceira fase são todas escritas, e fora uma delas, que é a de espanhol e de francês, todas elas vão ser escritas em português, é evidente que treinar, né, a tua clareza, treinar a sua precisão, treinar maneiras eficientes de apresentar o argumento é algo que vai te ajudar na terceira fase. É uma matéria, né, português, eu costumo brincar que português é a matéria mais importante do concurso. Uhum. É uma das principais notas de primeira fase, você precisa, né, uma das principais
principais matérias da primeira fase, com o maior número, das que tem o maior número de questões. Tem uma prova só para ela, que é a prova de segunda fase, e depois, na terceira fase, você pode não estar sendo avaliado formalmente no seu português, na hora que você está sendo corrigido na prova de direito, na prova de política internacional, mas é evidente que se você for claro, preciso e conseguir apresentar as informações de maneira eficiente, você vai conseguir tirar notas melhores, às vezes até do que pessoas que têm mais informações do que você. Tem alguns momentos da aula, inclusive, que a gente fala, claro, de técnicas de redação de maneira concreta, mas a gente também vai brincar de, e aí, eu não sei o que falar, o que eu faço? E eu uso questões de direito, eu uso questões de política internacional, justamente por quê? Porque aprender a usar a língua é importante para a terceira fase. Posso dar uma pergunta? Eu não conheço nada da segunda fase, porque eu trabalho exclusivamente na primeira e na terceira etapa. Mas talvez seja uma dúvida que quem está acompanhando possa ter, porque me causou essa dúvida o que o Fernando estava explicando. O Fernando disse que a prova de redação é uma prova muito variada, né? Cada versão do concurso, cada ano, vem temas diferentes. Você podia dar alguns exemplos de temas que foram cobrados, para os alunos sentirem o quão importante é se preparar para a segunda fase, para ter segurança e habilidade para falar sobre temas diversos, com precisão e, sem dúvida nenhuma, com segurança no que diz respeito ao aspecto formal, no que diz respeito aos critérios de correção, e aí sim conseguir usar o repertório de diferentes matérias para poder vencer essa etapa. A banca no edital fala de conhecimentos gerais, né? A prova vai ser uma prova de uma redação sobre conhecimentos gerais e 2 exercícios de interpretação, comentário e análise de textos, né? Essas são, inclusive, as palavras do edital. E a banca vai dos mais variados temas, né? Eles já fizeram questões pedindo sua opinião sobre diplomacia pública, eles colocam textos específicos nos quais autores apresentam opiniões, por exemplo, acerca do que é a tolerância e pedem para você falar sobre isso em temas internacionais. O que eu mais gostei foi que livro você levaria para uma já leitura. perguntaram isso agora. Porque teve um ano que fizeram uma redação que pegaram, deve ser o examinador, copiou da redação do filho dele, que estava lá no ensino médio. Isso. Que livro era uma ilha, acho que era, né? Uma coisa assim. Era um Minhas texto, férias, né? um texto da Cecília Meirelles, em que ela respondia que livro que ela levaria para uma ilha deserta, né? Ela fala que ela levaria um dicionário, e a banca pede para você explicar os argumentos da Cecília Meirelles, ou seja, primeiro, uma questão de interpretação, lembre-se do edital, né? Interpretação, comentário ou análise de textos. Aliás, minto, eles pedem para você comentar a opção da Cecília Meirelles de levar um dicionário para a ilha deserta. Até porque se a pergunta fosse que livro você levaria, a resposta certa era um livro de como pescar, de como caçar, alguma coisa assim, manual do escoteiro, né? Exatamente. E passando para a terceira fase. A terceira fase é mais uma etapa toda escrita, né? toda na munheca, né? São etapas muito cansativas, aliás. Na prova que vai acontecer esse ano agora, a gente vai ter no final de semana a segunda fase, né? Então, sábado e domingo, a prova de segunda fase, e depois são 3 dias, sexta, sábado e domingo, com provas de manhã e de tarde. Da semana seguinte, né? Na semana seguinte, logo na semana seguinte. Então, sábado e domingo de uma semana você tem as provas de segunda fase, menos de uma semana depois, então sexta, sábado, domingo da semana seguinte, da outra semana, você já tem 3 dias inteiros de prova. Então, essa é uma etapa, a terceira fase, que ela exige muito fisicamente do candidato, o que faz com que uma etapa da preparação seja, assim, se acostumar a fazer prova, né? Você se acostumar a estar na posição de fazer prova, de o peso da caneta, de você conseguir saber o que você faz para relaxar no meio da prova. Isso é uma coisa fundamental. E as provas de terceira fase, mais uma vez, discursivas, aí são, para não esquecer nenhuma, né? História do Brasil, política internacional, direito, economia e geografia. E mais, né, as 2 outras que o Fernando chegou a mencionar, né, que eram da quarta fase e que agora se tornaram, portanto, da terceira fase, somente um rearranjo ali, né, administrativo da prova, que são espanhol e francês. Espanhol e francês. Então, em todas essas questões, você vai ter que fazer uma argumentação escrita. Via de regra, são 4 questões por matéria. Então, essas questões elas variam. Tem questões de 40 linhas para algumas matérias, mas o normal é ter, né, o mais comum é ter 60 linhas ou 90 linhas. Então, 40, 60 ou 90, depende da matéria. E em todas elas você vai ter que conseguir argumentar em cima de algum ponto. Como é que você se prepara para essa fase? Primeiro ponto, primeira coisa. Tem muita gente que entra em pânico porque acha que a preparação de conteúdo para a primeira e para a terceira fase são diferentes. Então estou estudando matéria para a primeira, estou estudando matéria para a terceira. A matéria, a rigor, é a mesma. A matéria que você vai aprender para a primeira, a matéria que você vai aprender para a terceira. A diferença entre a primeira e a terceira fase é uma questão de forma.
Na primeira, é uma questão fechada, você tem que marcar certo e errado lá na folhinha. Na terceira fase, você tem que conseguir fazer uma argumentação. O que significa que a preparação para essa prova, a preparação para essa etapa, é uma preparação que te exige treino. Mais uma vez, é exatamente o que o Fernando falou para a segunda fase. É uma questão de treino. Você tem que pegar questões de terceira fase e tentar fazer. Não é ler questões de terceira fase que já foram feitas por outra pessoa. Vou observar como é que a pessoa fez, que ela tirou uma nota boa. É você tentar fazer. E você vai perceber quais são as dificuldades na hora de construir um argumento, quais são as falhas argumentativas que você tem. Os professores têm que te ajudar a avaliar onde que você foi bem, onde é que você foi mal, onde é que você errou, onde é que a sua argumentação está falha. Né? E, nesse ponto, a gente tem aqui um hacker da banca. Né? Alguém conseguiu entender o âmago da banca. Né? O Macau, ele sabe o que o integrante da banca de política internacional pensa antes de escovar os dentes. Tomou no café da manhã. Não é isso não. É que eu fiz faculdade de Direito aqui e, na verdade, eu não aprendi para esse concurso, não. Eu aprendi para sobreviver os 5 anos da faculdade. É que Direito é uma matéria muito singular. Primeiro, na terceira fase, tradicionalmente, isso é uma responsabilidade muito grande para mim, é a banca das maiores notas. As notas de Direito são inconstitucionais, assim, são altíssimas. Mas eu acredito que o motivo é que a banca preza para que o candidato escreva exatamente o que a banca pensa. E o que é bacana é que a banca costuma sempre pensar a mesma coisa. Então, é uma prova que você não tem que inventar. Tanto que, quando eu começo o curso da terceira fase, ou o nosso curso aplicado discursivo, eu falo, lema da prova de Direito, menos é mais. Não queira sair fora do repertório. Você pode fazer uma tese jurídica perfeita, mas se a banca nunca pensou nela, porque ela é irrelevante. Quando você se tornar diplomata, secretário da Paraty, você se tornar examinador, aí a gente começa a colocar isso na prova. Então, o segredo da prova de FAD de Direito é exatamente saber usar o argumento jurídico numa matéria que é altamente permeável para que você traga posicionamentos diversos. Quando você fala que direito é argumentação, é mentira nesse concurso. Direito é precisão, para agradar o examinador. E, nesse ponto, eu acho que a prova de Direito é uma prova muito previsível, porque a banca costuma cobrar os temas mais importantes do direito internacional e os temas mais importantes do direito constitucional. Então, o segredo nessa etapa, de fato, não é cuidar do conteúdo, porque o conteúdo o aluno já traz. Ao longo de toda a diplomacia 360, sem que o aluno perceba, eu vou colocando isso no caderno do aluno. O segredo da terceira fase é apenas aprender onde entra cada um daqueles argumentos que ele tem. Eu nunca vi um aluno de terceira fase errar a tese jurídica. Ninguém chega lá e fala assim, tem que descumprir a Constituição, porque a Constituição foi feita num momento diferente do Brasil. Não, a Constituição está lá para ser cumprida e ponto final. Mas aí a gente ensina na terceira fase olha, para falar de aplicação da Constituição, você tem que começar falando do princípio da supremacia constitucional, depois falando dos instrumentos de controle de constitucionalidade, depois mostrando que a Constituição é uma promessa de progresso jurídico e social para o país, porque é isso que o examinador acredita. E se ele acredita, quem somos nós para discordar dele? Então, assim, quem faz a prova de terceira fase, muitas vezes tem a impressão de que você tem que ser genial para fazer a prova. E está muito longe disso. Você tem que, na verdade, conhecer o conteúdo. E eu vou falar muito daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, sobre o nosso curso de entrada, o nosso curso de formação, o primeiro curso, que é o 360, Diplomacia 360. Então, esse curso ele já te dá uma base muito interessante para você conhecer os temas da prova, o que é indispensável. E, para a terceira fase, no final das contas, você tem que pegar aquilo que você já sabe. Você não está criando conhecimento do zero, você não está pegando conhecimento da árvore. Não é um conhecimento específico, secreto, criado pela maçonaria globalista. Não é nada disso. É um conhecimento que já existe, um conhecimento que está aí, que você já conhece, já está no seu caderno. E você tem que conseguir moldar isso de modo a colocar na prova. Como é que faz isso? Treino. Você tem que conhecer, mais uma vez, isso aqui a gente está falando desde o início, você tem que conhecer as particularidades de cada banca. Isso que o Macau falou funciona muito bem para a banca de Direito. Para a banca de Política Internacional, que é com a qual eu trabalho, não funciona. Você tem que olhar para qual é a banca daquele ano. Dependendo de qual é o perfil da banca daquele ano, você vai ter questões que são mais de uma maneira, mais de outra. Aliás, uma grande vantagem que a gente vem tendo desde o ano passado é que a banca passou a ser divulgada antes. Antes era muito engraçado, a banca era divulgada depois. Então, assim, aquela prova que te ferrou lá, que você não sabia nada, que você não tinha ideia, fomos nós que fizemos. Agora, pelo menos, é divulgado antes. Então, você consegue ter uma noção de que, daquele conhecimento todo que você tem, quais são os pontos que devem ser cobrados e como é que você aplica tecnicamente aquilo ali para conseguir fazer a prova. Com uma argumentação elegante, sucinta,
clara, né, bem organizada, inclusive com algumas coisas que podem parecer absolutamente banais. Isso aqui o Macau talvez fique chateado. Mas tem que ter uma letra boa, né, Macau? Assim, você tem que conseguir ler. Você tem que conseguir, assim, a sua letra ela tem que ser legível. Você não pode cometer, né, Fernando, erro de concordância. Isso pega muito mal. Assim, a banca ela fala assim, não é nem um critério de correção. Mas a banca já fica com... Não, eu vejo também, por exemplo, quando eu pego o exercício simulado, o aluno vai lá e no meio da resposta ele risca metade da página, ele errei a tese. Está mostrando que, olha, eu estava aqui confuso, perdido. Então tem que treinar antes de escrever, tem que ter certeza. Né? Isso passa impressões sobre o candidato. É o que o Fernando disse como entrevista de emprego. Você precisa ter certeza. Claro que pode errar, pode, mas você não vai anular metade da folha de resposta porque você, no meio da resposta, mudou de ideia. Você está provando por A mais B para o corretor que você não sabia do que estava falando. Ou que esqueceu de tomar um remédio e a bipolaridade tacou no dia, não pode. E uma coisa interessante sobre isso, né, a gente está falando muito da banca, bancos, professores da banca, né, tem uma idiosincrasia interessante nesse concurso, que é o fato de que, apesar de a banca ser o CESP, a banca é formada por professores, né, que são conectados com o CESP, que fazem provas para outros concursos, né, aquela questão clássica que a gente tem, né, de professores que trabalham com bancas e fazem questões para diversos concursos, mas tem muita gente naquela banca, né, que é diplomata de carreira, especializado em algumas áreas e acaba fazendo provas para aquela disciplina específica, e professores do Instituto Rio Branco. A gente tem ali entre os professores, por exemplo, de História, né, você tem professores da UNB que também dão aula para o do Instituto Rio Branco, você vai ter professores de Política Internacional que são diplomatas, né, você vai ter banca de Política Internacional que é o historiador, que também estuda tema de Política Internacional. Né, na prova de português, você tem professoras da UNB, você tem diplomatas de carreira que trabalham com temas de literatura. Enfim, é uma banca muito idiosincrática no sentido de que ela não vai fazer uma prova padrão. E você consegue identificar os temas, às vezes, principalmente nas provas de terceira fase, você consegue identificar os temas que tendem a ser cobrados só pelo fato de saber quem é a pessoa que vai fazer a prova, estudar o Lattes dele, né, olhar quais são os temas de estudo que ele considera importantes, e é bem possível que aquele tema de estudo apareça na terceira fase em forma de questão dissertativa. Não, eu ensino os alunos, se não aparecer o tema, coloca na resposta, porque ele gosta. Sim. Então, sim. Porque o coração dele vai bater mais forte, ele vai te dar ponto. É verdade. Maravilha. E se você quiser começar a se preparar, como é que você faz? Só uma última questãozinha, né? A gente estava falando a gente falou da segunda fase, a pontuação, né? A terceira fase são 6 provas, cada uma delas vale 100 pontos. No total, a terceira fase vale 600 pontos. E assim como a segunda fase, ela tem um limite mínimo, né? Você precisa tirar 360 desses 600 pontos, ou seja, 60% da nota total, né, que você está brigando para obter, para que você seja considerado aprovado no concurso. Né? Mas e aí, você jamais vai mirar no 360. Sim. A gente já teve um período no qual você estava brigando com a nota de corte. Né? Isso acontece em alguns concursos jurídicos, por exemplo, né, em que as pessoas são aprovadas em número menor do que o número de vagas que era disponibilizado. E a gente já teve isso na diplomacia, numa época em que a gente tinha 100 vagas ou até mais de 100 vagas por ano, em que você tirando 360 você conseguia passar e se tornar um diplomata. Isso é absolutamente falso atualmente. Né? Atualmente você precisa tirar bem mais do que isso se você quiser ter alguma chance de, né, entrar na classificação final. E a classificação final, é importante ressaltar, ela não conta a primeira fase. A primeira fase é meramente eliminatória. Né? A nota final que você tem no concurso é a soma das notas de segunda e de terceira fase. Só as provas dissertativas contam para a sua nota final. Voltando. E se você quiser começar a se preparar? Né? Por onde você começa? O que a gente oferece aqui no CLI, no Damásio, é um curso inicial, curso de formação, que é o CLI Diplomacia 360. O objetivo dele, o próprio nome já está dizendo, né? A ideia de 360 e 360 graus, é que a gente consiga dar uma volta no edital. Então, o nosso objetivo é que, ao final de um ano de preparação, né, esse curso 360 graus ele dura um ano, e a ideia é que, ao final desse um ano, você tenha conhecimento acerca de todos os pontos do edital. É óbvio que, ao final da primeira fase, né, voltar às lições da primeira fase, é óbvio que, quando você termina, né, esse curso, você não está absolutamente pronto para fazer a prova. Vou lá e vou fazer a prova, porque
ainda vai te faltar principalmente a parte prática, né? Como a gente vem falando aqui. Fazer questões de primeira fase, de segunda fase, de terceira fase. Você se acostumar com o formato da prova é muito importante. Então, a gente vai te acompanhar, né, na sua preparação até mais adiante. Mas eu queria mostrar para vocês alguns detalhes acerca de como é que funciona exatamente o nosso curso, né, o CLI Diplomacia 360 graus. Vou pedir para jogar na tela, para mostrar alguns slides para vocês aqui. Então, a primeira coisa, né, o CLI Diplomacia 360 vai começar, né, o próximo. Na verdade, já começou, né, começou no dia 30, começou essa semana agora, e vai até o dia 27 de junho de 2019, portanto, reparem, nós temos, né, basicamente um ano de preparação. Eu quero que vocês reparem no tamanho da carga horária, são 750 horas. Essa é a carga que a gente considera necessária para que você se familiarize de alguma maneira com os temas mais fundamentais da prova. E você pode fazer esse curso da maneira que melhor lhe apetecer, né? Você pode fazer presencial se você estiver no Rio de Janeiro, né? Se você estiver em qualquer outro lugar do Brasil, você pode fazer hora online, né, se te agradar, hora telepresencial. Telepresencial significa que você vai para a unidade e você assiste a aula na unidade. Isso é uma questão de preferência, faz da maneira que você preferir. Se você for de São Paulo, você vai ter o prazer de ter aulas presenciais com o professor Macau, vai ter aulas presenciais também com o professor Fernando Tratice, mas, via de regra, né, uma boa parte da sua preparação pode ser feita também online da sua casa. E a gente tem ali do lado, na direita da tela, os nossos índices de aprovação ao longo dos últimos anos, né? E aí, o ano de 2011 foi o primeiro no qual nós não tivemos mais as 100 vagas, né? E desde então a gente consegue quase a totalidade da aprovação, né? Então, 2011, 12, 13, 14, nós tivemos 100%. Em 2015, se não me engano, 1 ou 2 alunos, né, não foram nossos. E em 2016 e 2017, nós tivemos, mais uma vez, 100% das vagas. Isso significa que todos esses diplomados aqui, em algum momento, fizeram alguma parte da preparação com a gente, né? Esse é o ponto fundamental. Seguindo em frente. Essas aqui são as matérias e a carga horária de cada uma delas, né? Então, para Direito Internacional, nós temos o professor Ricardo Vitalina, Macau, junto com o professor Guilherme Bistronço, uma carga horária de 80 horas. Direito Interno, né, fica somente com o professor Macau, também com 80 horas. Economia, com o professor Daniel Souza, também 80 horas, mais 4 aulas complementares. Isso ajuda a matizar alguns pontos fundamentais do edital, que não caibam, eventualmente, né, na carga horária, alguns temas novos que, às vezes, aparecem. Geografia, com o professor João Felipe. História do Brasil e História Mundial, com o professor Daniel Araújo. Língua Inglesa, com o professor Rodrigo Armstrong e com a professora Deise Pessione, aqui em São Paulo, né, também 80 horas. Reparem o número de aulas complementares que a gente tem ali do lado, que aumenta um pouquinho a carga horária. Língua Portuguesa, com a professora Isabel Vega e o professor Eloy. E Política Internacional, com o professor Paulo Velasco e este que vos fala, né? Então, dessa maneira, a gente completa 750 horas. Reparem que o professor Fernando Tratice não está aqui porque ele dá as aulas de redação, né? Redação é um curso que você entra no momento que você achar melhor, assim, não é parte da preparação do CLI Diplomacia 360. E como é que essas matérias são organizadas, né? Como é que esse curso está organizado? Ele está organizado em 2 módulos, né? O Athena e o módulo ERA. E é importante que você repare que você pode começar ora no módulo Athena, ora no módulo ERA. Então, essa é uma pergunta muito frequente. Por qual módulo eu devo começar? Não importa. Todas as matérias são divididas de modo a que você possa começá-las em qualquer ordem que você queira. Então, esses dias agora, um aluno me perguntou, mas se eu entrar agora, né, no meio do ano, será que eu deveria começar em fevereiro, né, enfim, no início do ano? Não faz a menor diferença. Aqui eu estou dizendo não é que é um pouquinho melhor, né, é relativo. Não faz absolutamente a menor diferença. Você pode começar por qualquer uma das duas, né, 375 horas de aula em cada um dos módulos, somando, portanto, as 750 horas no final. E você tem a possibilidade de conseguir um desconto de 25% se você se matricular até a próxima quarta-feira, até o dia 8 de agosto. Não sei se os professores têm alguma consideração final, né? O professor Macau e o professor Fernando. Não? Não, eu só agradeço a oportunidade, é muito bom poder falar sobre a experiência que a gente traz aqui ao longo desses anos trabalhando no curso Clio. Para quem tem interesse, estou disponível. Pode me encontrar nas redes sociais para conversar sobre o concurso, sobre a preparação, porque, para mim, sou professor de curso para concurso e regime de dedicação exclusiva. E, na minha cabeça, é muito claro, o sucesso do meu trabalho é medido pelo índice de aprovação dos meus alunos.
Então, o que eu puder fazer para que o meu trabalho dê certo, eu estou sempre disponível, e para dar certo, você tem que ser aprovado. Pode contar sempre comigo. Faço das palavras do Macau as minhas. Agradeço a oportunidade, sempre interessante conversar um pouquinho sobre o edital e apresentar essas informações para vocês. Também me coloco disponível, né? Procurem a gente no Facebook, as redes sociais estão aí para isso, né? O contato é interessante, a gente está disponível para tirar dúvidas, seja você um candidato avançado, seja você um candidato intermediário, seja você um iniciante, seja você alguém que só está interessado na carreira e quer saber o que está acontecendo, fale conosco, a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para ajudar. Então, enfim, boa noite ou boa tarde ou bom dia, até mais. Obrigado, professor Macau. Agradeço. Obrigado, Fernando. Um abraço e até a próxima.